Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje nós vamos conversar com o Bispo Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Dom Naldal Gomes, que vai falar conosco acerca da experiência da Igreja Anglicana aqui do Brasil, lá na Conferência de Lambeth em 2022. Seja bem-vindo, Bispo Naldal. É uma grande alegria ter o senhor conosco no Radar Direitos Humanos. Obrigado, Reverendo Rodrigo. Uma saudação a todos aqueles que acompanham o Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Um belíssimo programa, tem abordado tantos diferentes temas. É um prazer e alegria poder estar contigo, Rodrigo, e nesse programa que a Diocese organizou, e tem tido uma presença muito importante e tem alcançado muita gente em diferentes lugares do país e do mundo, inclusive, né? E muito louvável essa iniciativa, né, da Diocese Anglicana de Brasília. Prontamente nós, quando o Bispo Maurício conversou sobre essa possibilidade, nós, como Câmara Episcopal, apoiamos prontamente a ideia, né? E esse programa tem trazido à discussão, né, à tona, muitos temas que, inclusive para algumas igrejas, é tabu, né? Essa relação da fé cristã e da religião com a vida, em seus diferentes aspectos. Não é todo mundo que se anima a discutir, a dialogar, né? Então, o programa, por causa disso, se torna ainda muito mais importante, né? Nos desafia a viver a fé no mundo concreto, no dia a dia da vida, né? Então, parabéns, Rodrigo, pela tua direção, o Bispo Maurício e a Diocese Anglicana de Brasília, por essa belíssima iniciativa que está em ação já há algum tempo, né? Muito obrigado, Bispo. Muito obrigado pela tua participação e pelas tuas palavras de incentivo. De fato, um dos principais objetivos do podcast Radar Direitos Humanos é trazer os temas à reflexão, né? Provocar as pessoas a pensarem como nós podemos, enquanto seres espiritualizados, enquanto pessoas que acreditam, né, em uma perspectiva que suplanta a materialidade da vida, como conectar essa questão da defesa dos direitos em relação à nossa espiritualidade. Então, uma ferramenta mesmo de provocar a reflexão. E nessa perspectiva, nós tivemos recentemente o encontro de bispos e bispas de toda a comunhão anglicana, que foi a Conferência de Lambeth. E eu gostaria de perguntar ao Bispo Naldal, como foi a tua experiência enquanto bispo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Lambeth 2022? Então, Rodrigo, eu gostaria de dizer, assim, em primeiro lugar, que a Conferência de Lambeth é importante na nossa estrutura como comunhão anglicana, como igreja que está presente em mais de 165 países, né? Formada por províncias que são interdependentes, né? E na nossa estrutura nós não temos um poder central internacional que governa a igreja, mas nós temos símbolos de unidade. E a Conferência de Lambeth, que reúne bispos e bispas diocesanas de cada diocese da comunhão anglicana, de cada diocese das províncias, né?
essa conferência do Lambert é um dos símbolos de unidade, juntamente com o arcebispo de Cantuária e o Conselho Consultivo Anglicano e a reunião dos primazes da igreja. Então, são esses 4 símbolos de unidade. Então, nós participamos de um deles, na Conferência de Lama. E eu perguntava sobre o impacto, o meu sentimento, a minha experiência, né? E todo o encontro da igreja é sempre muito salutar, né? Muito importante, né? Porque a gente pode se encontrar, sentar juntos, dialogar, né? Refletir, estudar, orar e fortalecer antigas amizades e fazer amizades, né? Então, é um tempo muito importante, uma oportunidade muito importante. E, como parte da província anglicana do Brasil, nós nos sentimos assim, muito à vontade na Conferência de Irlanda, porque nós tivemos a oportunidade de continuando, é um caminho que reforça a nossa ação como Igreja do Brasil. E digo isso por quê? Porque eu vi muito na Conferência de Lambert, me senti muito contemplado como parte da Igreja do Brasil, porque por 2 aspectos. Um deles, o nosso olhar para Jesus. Então, todas as nossas ações como pessoas cristãs, todas as nossas ações como comunidades cristãs, deve partir do nosso olhar para Jesus e o nosso seguimento a Jesus Cristo, que ele ensinou, que ele fez, né? E devem servir como exemplos para nós. E um outro aspecto é aquilo que a Igreja Anglicana no mundo todo chama de a compreensão anglicana de missão, ou as marcas da missão. Então, proclamar a palavra, alimentar o povo fiel com os sacramentos, servir as pessoas nas suas necessidades imediatas, buscar transformar as estruturas da sociedade para que sejam mais justas e envolvam e essa justiça alcance a todas as pessoas indistintamente, buscar viver relações de diálogo e de paz, de reconciliação e de paz, e também cuidar da criação de Deus. São as marcas da missão. E eu me senti muito tranquilo e muito à vontade e feliz por constatar que na conferência de Lambert isso sobressaiu, isso estava sempre sendo recordado na própria fala do arcebispo de Cantuária. Ele falou em 3 momentos, dando uma mensagem forte, contundente, muito encarnada, muito desafiadora. Ele várias vezes, e muitos dos bispos e bispas em vários momentos citaram as marcas da missão como referência para o trabalho das dioceses, das províncias. Então, posso dizer que nossa província está em consonância com o trabalho que a comunhão anglicana tem realizado nos diferentes lugares do mundo. Também queria destacar aqui que nós tivemos diversas atividades e diversos chamados que os programas anteriores já fizeram referência, algum desses chamados, que foi uma decisão do arcebispo, junto com o grupo assessor que preparou a Conferência de Lambert, reafirmado e respaldado também pelos primazes da comunhão anglicana. Não foram apresentadas resoluções, mas foram apresentados chamados, porque, na verdade, na Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana não pode tomar resoluções que
seja uma imposição para todas as províncias. E a sugestão que veio para substituir o termo resolução foram chamados de Lambda, né, para que as igrejas reflitam sobre esse chamado e façam e repercutam esses chamados de acordo com os seus contextos, se realmente isso ali faz sentido, né, para a missão da igreja. E foram apresentados, então, diferentes chamados, e nesses chamados eles repercutiram aquilo que algumas redes ou grupos de trabalho da comunhão anglicana têm realizado, né? E a voz da Bispa Marinês, então, como representante da nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, se ouviu em dois momentos especiais no tema do discipulado e no tema da justiça ambiental. Importante participação. Assim como do nosso irmão Marcel César, que representa a nossa província na Comissão Internacional Anglicana da Igreja Segura, assim como também foi a participação do nosso irmão Paulo Lete, que é ligado à Aliança Anglicana, mas que tem participado ativamente, especialmente na formação teológica, no grupo de formação teológica da comunhão anglicana, e foi um dos que dirigiu um dos temas do retiro dos bispos e bispas, nos 2 dias iniciais da Conferência de Irlanda, os bispos e bispas estiveram em retiro. Também tivemos a participação da Carmen Regina Duarte, que foi componente do grupo de preparação e também do grupo de acompanhamento dos trabalhos na sua execução, na reunião de esposos e esposas, dos cônjuges, que foi realizada paralelamente à Conferência de Irlanda, com um programa bastante intenso, bastante importante, que fortaleceu muito, né, o trabalho dos esposos e esposas na sua fé, né, na sua experiência enquanto parte da caminhada da vida da igreja, e os seus esposos e esposas como pastores e pastoras, né, das diferentes dioceses do mundo anglicano. Então, foi para mim, como bispo primaz, um momento de renovação, de alegria, de diálogo, e inclusive queria destacar aqui que em poucos aspectos nós vimos tensões no diálogo entre as diferentes províncias anglicanas, as diferentes dioceses. Houve tensão, por exemplo, num dos temas da questão do tema da sexualidade humana. Ainda é um tema que precisamos dialogar mais, mas a palavra do arcebispo foi importante, e o acordo, a compreensão, aliás, entre todos e todas é de que somos diferentes, pensamos diferentes em alguns aspectos e devemos continuar dialogando, mas principalmente estamos juntos na caminhada e no testemunho e no compromisso que temos como parte do corpo de Cristo. Então, foi extraordinária a experiência, Rodrigo, e irmãos e irmãs, e amigos e amigas que nos ouvem. E certamente este trabalho, este encontro, né, vai refletir na vida da igreja, né, reafirmando e fortalecendo aquilo que nós estamos fazendo e nos desafiando a novos caminhos, a novos passos, certamente. Bispo Nodal, o senhor mencionou que um dos pontos de tensão no diálogo durante a conferência foi justamente aspectos relacionados à temática da sexualidade humana. E nós vimos que a Câmara Episcopal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil emitiu um pronunciamento, não foi?
de reafirmar a sua posição, ou a nossa, enquanto igreja, a nossa posição de acolher as pessoas LGBTQIA+. Me parece que esse posicionamento é muito importante para continuarmos, enquanto estrutura eclesial, oferecendo esse espaço de acolhida, uma igreja que se autoproclama como segura para todas as pessoas. Quais os reflexos, na tua perspectiva, enquanto bispo primaz, né, quais os reflexos que essa postura vai ter na nossa igreja, na nossa pastoral, né, pelos próximos anos? Bem, Rodrigo, eu creio assim, que nossa igreja tem crescido na pastoral e no cuidado, né, das pessoas LGBTI+, e buscando atender aquilo que nós, há praticamente 3 décadas, né, dialogamos, discutimos e tornamos real, concreta, essa pastoral, né, que entendo teve uma culminância no nosso sínodo passado, né, na aprovação do casamento igualitário de forma praticamente unânime, né, e entendendo, e houve uma abertura para que aquelas dioceses que ainda não se sentiam habilitadas a implantar, né, aquilo que o Sínodo decidiu, que continuar dialogando sobre o tema até que, amadurecido o tema, pudessem, então, implantar a prática já, assim aceita, né, por todas as demais dioceses, né. Então, eu vejo assim, que a tendência é que esse ministério, essa pastoral, se fortaleça, se consolide ainda mais, cresça ainda mais. Eu tenho visto um crescimento, né, desse cuidado pastoral com as pessoas LGBTQI+, em nossa igreja, em diferentes dioceses, em diferentes comunidades, né? Esse ministério e essa pastoral têm se fortalecido, crescido, tem acolhido muitas pessoas que vêm à igreja, e algumas pessoas que não se tornaram membros da igreja, mas que são também atendidas por essa pastoral. Então, num mundo onde ainda se exclui, num mundo de muito julgamento, né, de muita separação, né, a igreja tem dado um bonito testemunho de inclusão, acolhida, hospitalidade, né, que são assim, preceitos evangélicos, né, acolher, hospedar, né, tentar compreender, dialogar, né, são preceitos evangélicos, né, que precisam sempre estar muito, nós precisamos estar sempre muito convictos, né, de que fazer isso não é algo que faz parte, deve fazer parte da nossa natureza, né, como igreja cristã, como comunidade cristã. A expectativa é de que duas dioceses nossas que ainda não decidiram sobre o tema, né, mas que já têm pastorais para atender as pessoas LGBTI+, não decidiram sobre o tema do matrimônio igualitário, né, mas que já têm pastorais, possam crescer ainda mais, né, que seja um exemplo para outras igrejas cristãs e também para a sociedade como um todo, né, que se supere a violência que atinge essas pessoas de forma tão desmedida, né, e tão desumana, tão não é difícil de qualificar, não, mas precisamos superar, né, essa violência, especialmente nesses últimos tempos que tem se acirrado, né, tem crescido. E nós, como Igreja do Brasil, nós, junto com a Igreja da Escócia, dos Estados Unidos, e outras igrejas que aprovaram
outras províncias que aprovaram o casamento igualitário, essas igrejas têm sido, assim, alguns olham como igrejas que descumprem preceitos bíblicos, por exemplo, né? E há um grupo que fez uma declaração que teve repercussão aqui no Brasil, e por isso, como tu te referiste, a Câmara Episcopal precisou fazer uma declaração reafirmando, né, que o tema da sexualidade humana e do casamento igualitário lá na Conferência de Lambert não teria nenhuma implicação, não implicaria em nenhum retrocesso na decisão da Igreja aqui do Brasil. E o interessante é que houve uma postura nova do arcebispo de Cantuária diante desse tema. Eles, alguns têm a ideia, por sua visão bíblica mais conservadora e, no meu entendimento, mais fundamentalista, de que essa decisão de algumas províncias sobre o casamento igualitário é uma decisão errada e que foge dos preceitos bíblicos e que deveria ser punida. Alguns têm essa ideia punitivista, né, daqueles que não estariam, na visão deles, adequado ao que eles entendem ser o importante de ser observado. Mas a postura do arcebispo de Cantuária foi de que alguns me cobram, disse ele textualmente, que alguns me cobram que eu preciso tomar decisões, mas eu não sou o presidente da igreja, né? Eu não tenho poder como tem o Papa, né? Eu sou aquele que preside a igreja, representa a igreja, mas não tem poder de decisão, inclusive para punição. E ele deu a entender, mesmo que eu tivesse poder de punição, eu não iria punir ninguém. Nós precisamos continuar caminhando juntos, dialogar mais, buscar compreender uns aos outros nas nossas decisões, no nosso testemunho, né? E não são decisões afoitas, são decisões que vieram de um longo processo de reflexão bíblico-teológica. Ele, inclusive, reafirmou isso, né? As províncias que decidiram sobre o casamento igualitário são províncias que dialogaram há muito tempo sobre o tema. E o convite dele é para que continuemos dialogando. Bispo, para encaminharmos o encerramento desse nosso encontro aqui, o que o senhor gostaria de destacar sobre a atuação da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil no contexto recente que estamos vivendo de questões de ameaças à democracia? Eu sei que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil fez uma solicitação, um pedido de apoio durante a Conferência de Lambert. O que o senhor poderia partilhar conosco sobre esse aspecto? Então, nós, como Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, através da Câmara Episcopal, desde sempre, né, ou seja, muitas décadas de vida da Igreja, nós nos entendemos como uma igreja muito presente no mundo, né, muito encarnada. E mesmo antes de termos como referência as marcas da missão, uma delas fala muito claramente no enfrentamento de estruturas injustas, para que busquemos, através das ações, sendo fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sendo também cidadãos e cidadãs conscientes da nossa responsabilidade, é que busquemos sempre viver a justiça que traz dignidade e paz para todas as pessoas. E nós, desde que tem ocorrido diversos acontecimentos aqui no Brasil, como o impeachment da presidenta Dilma, nós sempre nos colocamos como Câmara Episcopal em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito,
em defesa daqueles pilares, né, que sustentam a democracia e ultimamente também em defesa, reafirmamos em vários momentos, né, a defesa da democracia e das eleições, né, ultimamente de eleições que elas sejam reconhecidas, né, como importantes de serem que tenhamos eleições tranquilas, né, em paz, né. Nos manifestamos contra essa corrida armamentista na sociedade, né, que muitos líderes, inclusive cristãos, defendem, que nós achamos um absurdo, né? E, bem, várias províncias fizeram solicitação de apoio à plenária dos bispos e bispas da Conferência de Lambert, né? Eu lembro que o nosso querido irmão da Diocese do México, por exemplo, fez um pedido de apoio veemente e muito apropriado, né, com referência aos desaparecidos no México, né, que são centenas e centenas de pessoas desaparecidas no México. Muito bem, Bispo. Mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade em partilhar conosco a tua experiência na Conferência de Lambert e refletir sobre os possíveis impactos que essa importante reunião de bispos e bispas da Comunhão Anglicana terá na nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. E com esse agradecimento, eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Uma alegria participar contigo, né, desse programa. E já me referi inicialmente da importância dele, né? E nós estamos nos aproximando do nosso 35º Sínodo, né? Que é a nossa Assembleia Provincial, que vai ocorrer na cidade de Belém, de 11 a 15 de novembro próximo, né? E justamente o versículo motivador é o Isaías 56, versículo 1, observem o direito e pratiquem a justiça. Então, o chamamento e o desafio para que continuemos vivendo, experimentando o Evangelho que nos leve a encarnar esse Evangelho, né, na vida diária. Então, nos preparemos para esse 35º Sínodo para reafirmar nosso compromisso no seguimento a Jesus, tendo como referência as marcas da missão e teremos algumas palavrinhas como motivadoras do nosso sínodo e para a nossa caminhada: servir, testemunhar e reconciliar. E estaremos, ao mesmo tempo, avaliando o nosso planejamento estratégico provincial. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e todas. Mais uma vez, muito obrigado, Bispo Naldal. Você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília. Eu sou Rodrigo Spiuca e estive conversando com o Bispo Primaz da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Dom Naldal Gomes. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.